Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito do Teorema do Confronto. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir para que você faça o já famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utiliza a área dos comentários para tirar suas dúvidas e inclusive apresentar sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que está precisando de uma ajuda em cálculo. Além disso, vou pedir para que você clique no sininho, se inscreva e ative as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será avisado. O objetivo desse vídeo, em particular, é discorrer um pouco a respeito do Teorema do Confronto e de suas implicações. O Teorema do Confronto é um resultado bastante interessante que serve para calcular alguns limites que parecem bastante complicados num primeiro momento. Portanto, sem mais delongas, passamos a ele. O Teorema do Confronto preconiza o seguinte: eu preciso de três funções f, g e h, e aqui eu quero ressaltar que eu estou trabalhando com funções reais de uma variável real, e eu vou supor que exista um r maior que zero, tal que f é menor ou igual a g, é menor ou igual a h, para 0 menor que módulo de x menos p menor que r. Essa desigualdade modular eu posso ler da seguinte maneira: p menos r menor que x menor que p mais r. Ou seja, eu estou supondo que no intervalo em torno do ponto P, esta desigualdade seja verdadeira. Nessas condições, se o limite para x tendendo a p dá f e o limite para x tendendo a p da função h existirem e forem iguais, então o limite para x tendendo a p da função g também existe e vai ser igual a este mesmo valor. Algumas pessoas chamam esse teorema de maneira informal de teorema do sanduíche, porque eles dizem que você tem um pão aqui, os dois estão indo para o mesmo lugar, portanto, o que está aqui no meio, ou seja, que está prensado sobre esses pães, também precisa ir para o mesmo lugar. Mas o que eu quero que você lembre é o seguinte: se eu achar um intervalo no qual essa desigualdade entre três funções seja verdadeira, se o limite da h para x tendendo a p for um determinado L e o limite para f para x tendendo a p também for o mesmo L, então o limite para x tendendo a p da função g vai dar o mesmo valor. E nesse caso, essa desigualdade tem que ser verdadeira em um intervalo em torno do ponto P. Vamos demonstrar esse teorema então. Então, para que possamos demonstrar isso, eu vou utilizar a definição formal de limite. Então, dados epsilon maior que zero, eu posso dizer que existem Δ1 e Δ2 reais positivos, estritamente positivos, tais que, se o módulo de x menos p for maior do que zero, menor que Δ1, então, como eu sei que o limite para x tendendo a p da função f é L, eu tenho que f de x menos L em módulo é menor do que epsilon. E aqui eu posso escrever essa desigualdade modular da seguinte maneira: L menos epsilon menor que f de x menor que L mais epsilon. Além disso, eu tenho que, se o módulo de x menos p for maior que zero e menor que Δ2, então o módulo da função h de x menos L também será menor do que epsilon, porque o limite para x tendendo a p da função h é igual a L. E isso é equivalente a escrever L menos epsilon menor que h de x menor que L mais epsilon.
Agora eu vou tomar um delta de maneira que ele seja menor que o mínimo entre delta 1, delta 2 e R. Nessas condições, nós temos o seguinte, que se 0 for menor que o módulo de x menos p, e isso por sua vez for menor que esse delta, então o que eu tenho num primeiro momento é que L menos epsilon é menor que f de x, utilizando esta primeira condição. Agora, como delta também é menor do que r, então eu posso dizer que o módulo de x menos p é menor do que r. E aí, pela hipótese, eu tenho essa desigualdade. F é menor ou igual que g de x, que por sua vez é menor ou igual que h de x. Mas se o delta for menor que delta 2, então nós sabemos que h de x, observando essa segunda condição, é menor que L mais epsilon. Mas isso implica em dizer o seguinte, que L menos epsilon é menor que g de x, que por sua vez é menor que L mais epsilon. E isso é equivalente a dizer que o módulo de g de x menos L é menor do que epsilon. Portanto, se o módulo de x menos p for maior do que 0 e menor do que delta, então o módulo de g de x menos L fica menor do que epsilon. Isso precisamente significa dizer que o limite para x tendendo a p da função g de x é igual a L. E é exatamente isso que nós gostaríamos de demonstrar. Então, para fixar essa ideia, façamos um primeiro exemplo. Ali eu tenho uma função f e eu estou supondo que para todo x, módulo de f de x é menor ou igual que x². No item A, eu vou calcular, se possível, o limite de f de x quando x tende a 0. E no item B, eu vou justificar se f é contínua em 0. Se for, eu vou dizer porquê. Se não for, eu também irei dizer o porquê. Então, passemos ao item A. Se o módulo de f de x for menor ou igual a x², então, utilizando a desigualdade modular, isso é equivalente a dizer que menos x² é menor ou igual que a f de x, menor ou igual a x², e isso segundo a hipótese que está no item A, para todo x real. Agora, o que eu também posso observar é que o limite para x tendendo a 0 da função menos x² é 0. E isso também é o limite para x tendendo a 0 da função x². Então, este limite vai para 0 e este limite para x tendendo a 0 também vai para 0. Então, com esta afirmação, segue do teorema do confronto que o limite para x tendendo a 0 da função f de x é 0. E isso encerra o item A. Já no item B, eu vou observar o seguinte. Se para todo x real o módulo de f de x é menor ou igual a x², então eu tenho de maneira equivalente que menos x² é menor ou igual a f de x, que por sua vez é menor ou igual a x². Em particular,
Se o x for igual a zero, nós temos 0, que fica menos 0 ao quadrado, é 0, é menor ou igual a f de 0, que por sua vez é menor ou igual a 0 ao quadrado, que é 0. Portanto, eu estou concluindo que a f de 0 é igual a 0. Mas do item A, isso é o limite para x tendendo a 0 da função f de x. Portanto, o limite para x tendendo a 0 de f de x dá f de 0. Logo, f é contínua em x igual a 0. E isso encerra este exercício. O segundo exemplo é um resultado bastante interessante. Veja bem, eu vou pegar f e g, duas funções com o mesmo domínio A, de maneira que o limite para x tendendo a p da f de x é igual a 0. E a condição que eu tenho sobre a função g é que o módulo de g de x é menor ou igual a m, onde m é um número maior do que 0 e é um real fixo. Esta condição indica que a função g é uma função limitada. Limitada em que sentido? Veja, módulo de g de x menor ou igual a m implica em menos m menor ou igual a g de x menor ou igual a m. Limitada no sentido de que a imagem dessa função está no intervalo fechado menos m, m. Nessas condições, eu vou provar que o limite para x tendendo a p de f vezes g dá 0. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é o seguinte: se eu estou calculando o limite de um produto, uma das funções vai para 0 e a outra é limitada, então o limite do produto é 0. Então, para demonstrarmos isto, eu vou começar observando o seguinte. Módulo de f de x vezes g de x é igual ao módulo de f de x vezes o módulo de g de x, utilizando a propriedade do módulo de um produto. Como g de x em módulo é menor ou igual a m, então este produto de módulos fica menor ou igual a m vezes o módulo de f de x. Daí, o que eu estou dizendo então é que, como o módulo de f vezes g é menor ou igual a m vezes o módulo de f, então f de x vezes g de x, de um lado ela é menor ou igual a m módulo de f de x, e do outro lado ela é maior ou igual a menos m módulo de f de x. Agora, note o seguinte: o limite para x tendendo a p de menos m módulo de f de x é igual a 0. Por quê? O limite para x tendendo a p da função f é 0, módulo de 0 dá 0. E isso também é o limite para x tendendo a p de m vezes o módulo de f de x. Portanto, no limite, quando x tende a p, esta primeira parcela vai para 0 e esta aqui também vai para 0. Assim, do teorema do confronto, segue que o limite para x tendendo a p de f de x vezes g de x é igual a 0. E é exatamente isso que nós gostaríamos de demonstrar. Então, vou repetir novamente para você guardar. Quando eu estou calculando o limite de f vezes g, se g for limitada e f for para 0, o produto das duas
vai para zero. Para fixarmos essa ideia, eu vou calcular o limite da função x² g de x, onde g de x é dada por 1 nos racionais e menos 1 nos irracionais. Perceba que já é uma função que você nem consegue desenhar o gráfico. Na realidade, ela é uma variação da função de Dirichlet. Contudo, eu quero observar o seguinte. Módulo de g de x vai ser precisamente 1, porque a função g ou ela é 1, e o módulo de 1 é 1, ou ela vai ser menos 1, e o módulo de menos 1 também é 1. Mas dizer que uma coisa é igual é a mesma coisa que dizer que esta coisa é menor ou igual. Então, se o módulo de g de x é igual a 1, isso é equivalente a dizer que o módulo de g de x é menor ou igual a 1. E aí eu estou colocando dessa forma só para cair nas hipóteses do exemplo 2. Ainda eu quero observar que o limite para x tendendo a zero de x² vai dar zero ao quadrado, que é zero. Portanto, o limite para x tendendo a zero de x² vezes g de x, perceba, esta parcela vai para zero e esta função é limitada. O limite de uma função que vai para zero vezes uma função limitada é zero. Nesse último exemplo, eu vou determinar os seguintes limites. Primeiro, limite para x tendendo a zero da função seno de 1 sobre x. Perceba o seguinte, quando x vai para zero, 1 sobre x dispara para mais infinito ou menos infinito, aí depende qual limite lateral nós estamos considerando. Porque o limite especificamente da função 1 sobre x quando x tende a zero não existe. Em particular, em qualquer um dos limites laterais que eu esteja calculando, 1 sobre x vai disparar por infinito. Seja infinito positivo ou infinito negativo. Contudo, o que podemos observar é que seno no infinito não tem limite, porque seno é uma função periódica, ela vai se repetir de tempos em tempos e, portanto, você não consegue calcular o limite. Logo, o limite de seno de 1 sobre x quando x tende a zero não existe. Agora, no item B, eu quero observar o seguinte. A função seno, ela sempre estará limitada entre menos 1 e 1. O que eu quero dizer com isso é, seno de qualquer coisa é um número que vai estar entre menos 1 e 1 sempre. Isso me permite dizer, então, que o módulo de seno de 1 sobre x é menor ou igual a 1. Ainda, o limite para x tendendo a zero da função x dá zero. Portanto, o limite para x tendendo a zero de x vezes seno de 1 sobre x é possível de ser calculado. Esta função é limitada e o limite desta vai para zero. Zero vezes algo limitado, zero. E isso encerra, então, este exemplo. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido proveitoso. Eu me despeço aqui. Até a próxima!